Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um webinar. Hoje vamos falar sobre a release de 25A do Oracle HCM. É um prazer ter todo mundo aqui. Sejam bem-vindos aí. Vamos chegando, pegando aguinha, um café. E dentro de alguns segundinhos já vamos começar. Novamente, estou aqui, com os meus amigos e parceiros Emerson Oliveira e Christian Cautiero. Fala, Emerson, tudo bem? Tudo bem, Rodé, você? Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que bom dia, né? Mas daqui a pouco aí, se você for ver em outro dia, em outro momento, será o bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Exato. Também aqui é o nosso, em cima de mim ou acima de mim, temos Christian Cautiero. Fala, Christian. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente, então fiquem à vontade aí no chat. Lembrando que as perguntas, né, até para a gente conseguir ter um ritmo legal aqui, vão ser respondidas no final. Então deixem suas perguntas aí nos nossos canais oficiais, né, ali no YouTube, o próprio LinkedIn também, nosso grupo ali do LinkedIn. Quiser mandar pelo WhatsApp da Strativo também, fiquem à vontade. É um prazer ter vocês aqui, responder as perguntas de vocês. Eu não, né? Porque eu não sou especialista como esses dois gigantes aqui, então o Emerson e o Christian vão ter o maior prazer de responder as perguntas. E vamos lá, vamos começar, vamos ver o que mudou para esse ano, né? Já estava dando uma vista aqui uma lida na apresentação e vi que teve muita coisa que mudou, né? Então esse ano a gente vai vir com bastante mudança. E compartilhem esse conteúdo com seus colegas de trabalho, colegas de profissão, com clientes também, fiquem à vontade. A ideia aqui da gente apresentar esse webinar é justamente trazer os principais acontecimentos, né, da última release e difundir, criar uma comunidade mesmo, onde possa rolar uma troca de ideias, onde possa rolar uma troca mesmo, né, de informação para que a gente tenha cada vez mais o Oracle HCM aí, tinindo nos nossos clientes, né, a gente, né, sabendo utilizar bem, e por aí vai, tá? Então, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para vocês, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado por dar pela introdução. Podemos começar aqui nosso webinar de hoje. Nós estamos trazendo a mais nova release 25A. Tá? Traz bastante coisa nova, principalmente voltada a Redwood, algumas coisas também de IA. Vai ser uma release bem interessante, tá? Só lembrando aqui, pessoal, da nossa cadência, tá? Onde os clientes são atualizados de acordo com uma cadência, né? São 3 cadências diferentes, sendo que na primeira sexta-feira do mês é em ambiente de teste e na terceira sexta-feira do mês é em ambiente produtivo, tá? Vamos começar pelo módulo de core, como é de costume, que nós temos 5 novas atualizações, tá? E a primeira delas aqui nós temos o Write Text, tá? Que vai entrar na página Redwood para facilitar a formatação de textos. Emerson, explica para a gente, por favor, como funciona esse novo sistema da Oracle. Bom, vamos lá. Esse recurso de Rich Text a gente já tinha disponível em algumas páginas do HCM no modelo responsivo, né? Agora a gente passa a ter essa possibilidade de formatação nas páginas de registro de documentos e também na de jornadas, que é o próximo slide que a gente tem também. Então, quando a gente pensa em Rich Text, basicamente a gente está pensando na possibilidade de formatar o texto de um campo de descrição, de um campo de informação, e na página isso acaba trazendo uma facilidade melhor de organizar o texto, de organizar a ideia que a gente está escrevendo. Um cuidado que a gente precisa ter é só com relação a relatórios. Então, isso acaba tendo, quando a gente tem um texto muito formatado, isso acaba tendo algum impacto em relatórios, e é até um ponto para a gente talvez continuar monitorando, porque como a Oracle ela vem reconstruindo não só as páginas, mas também as notificações para o modelo Redwood, é um dos pontos que a gente pode entender se com as notificações Redwood essa questão do rich text, do texto formatado, vai ser resolvido também quando a gente tiver o relatório olhando para um desses campos.
Perfeito, Emerson. Perfeita colocação. Na nossa próxima atualização, agora nós temos uma funcionalidade que é bem pedida pelos nossos clientes, tá? É uma atualização voltada para salvar uma transação para voltar mais tarde e editar mais tarde, tá? Concluir mais tarde. Emerson, como é que você acredita que essa funcionalidade melhora a produtividade diária do cliente? Bom, vamos lá. De novo, acho que a gente tem isso já disponível em algumas páginas no modo responsivo, mas a gente não tinha isso ainda no modelo Redwood. E aí pensa assim, às vezes você está ali, por exemplo, começando um processo de admissão, se a gente tomar como exemplo aqui a página de adicionar colaborador pendente. Então você começa ali, às vezes, um processo de admissão, de contratação de um colaborador, e de repente alguém passa na sua mesa e diz, vamos para uma reunião. Né? Isso quase não acontece no dia a dia quando a gente está no escritório. E às vezes você está no meio do cadastro e não faz sentido você perder tudo que você fez. Né? Então, até o momento, a gente tinha a possibilidade só de fato, submeter a transação. Então, eu tinha que ir até o final do cadastro, preenchendo tudo que precisava e submeter. Agora, eu consigo salvar esse processo e aí, uma vez que eu salve esse processo, eu consigo retomar ele depois, desde que eu tenha preenchido minimamente os campos obrigatórios. Tá? Só é importante lembrar que, para que isso esteja disponível nas páginas, a gente precisa editar e personalizar essa página com o Visual Builder Studio para habilitar o botão. Então, a gente passa a ter essa possibilidade, mas o botão ele vem por padrão desabilitado. Entendemos. Na próxima atualização, nós temos também uma novidade que é bem pedida também pelos nossos clientes, tá? Que é a possibilidade de sincronizar flex fields que estão na atribuição e também que estão na posição, né? Como você vê esse impacto na funcionalidade dos processos, Emerson? Bom, isso é uma evolução das páginas Redwood. Então, a maioria das páginas que a gente tem listadas aqui, né? A gente já tinha essas páginas redesenhadas. E quando a gente pensa no core, é normal que a gente tenha algumas informações que estão na posição, que é a estrutura organizacional, conversando com a atribuição, que é o bloco ali de informações de emprego do colaborador. Então, a gente já tinha nas páginas responsivas, por exemplo, a possibilidade de criar um flex field na posição, criar um flex field no cadastro do colaborador, igual, né, com a mesma informação, e sincronizar o que eu preenchi na posição para a atribuição do colaborador. Só que nas páginas Redwood isso ainda não estava disponível, não estava ainda funcionando. Então, com essa atualização, a gente passa a ter agora a possibilidade de sincronizar os flex fields que a gente tinha na posição com a atribuição, e isso, na verdade, remove uma limitação que a gente tinha, talvez para alguns clientes migrarem essas páginas para Redwood. Porque, por exemplo, alguns clientes nossos têm esse tipo de solução aplicada, né, onde eu tenho um flex field na posição que precisa chegar na atribuição do colaborador. E como eu não tinha isso ainda na versão Redwood, não fazia sentido migrar as páginas para Redwood, porque eu ia perder esse recurso. Então, agora, na verdade, é mais um sinal verde para que quem ainda não começou essa migração das páginas para Redwood consiga começar, principalmente pensando nessas páginas de emprego que dependem de alguma informação que está na posição. Apenas. Na nossa próxima atualização, pessoal, nós temos também uma coisa bem interessante que é voltada para a privacidade, tá? Que é o mascaramento de identificadores pessoais, né? Então, por exemplo, CPF, RG, tá? Emerson, explica para a gente, por gentileza, como vai funcionar isso. Vamos lá, isso é um recurso que também já tinha disponível nas páginas responsivas, só que nas versões anteriores, quando essas páginas de informações pessoais elas foram redesenhadas, o ID nacional, o identificador nacional, ele vinha com um número aberto. Então, um dos pontos, né, que a Oracle até trouxe na documentação, que isso evita, é o chamado shoulder surfing, que é você meio que ficar observando os dados do coleguinha enquanto você passeia no escritório, né? Então, você está lá no escritório,
tem um colaborador talvez editando ali os seus dados pessoais e você às vezes poderia ver ali um documento, ver alguma informação que no fundo é confidencial e é sensível. Então, uma vez que esse recurso volta a estar disponível agora nas páginas Redwood, sempre que eu, colaborador, entrar numa página ali no autoatendimento onde tem os meus documentos, vai ficar mascarado. Se eu clicar naquele íconezinho ali, né, de um olho, eu consigo ver o número, confirmar se está ok, mas essa exibição padrão evita que outras pessoas consigam observar os meus dados ali de identificação. Bom, com essa atualização nós finalizamos o módulo de core e vamos entrar agora no módulo de journeys, tá bom? Nós temos aqui 3 grandes atualizações. A primeira delas, voltada para IA, a primeira atualização voltada para IA do nosso webinar. A Oracle está vindo muito forte em IA, né? Está batendo muito nessa tecla. E ela está se mantendo atualizada de acordo com os lançamentos aí, tá? Emerson, explica para a gente, por favor, isso aí. Bom, vamos lá. Acho que o principal ponto dessa atualização é a gente passar a ter um tipo de tarefa que é o agente de inteligência artificial. Então, no webinar da Release 24D, a gente já tinha ventilado algo nesse sentido, e até na live que a Oracle tinha feito também da 24D, eles mencionaram bastante para parceiros, né? Essa questão dos agentes de IA. Então, basicamente, isso vai permitir que, uma vez que eu habilite esse recurso, que eu crie uma jornada, por exemplo, com esse tipo de tarefa de agente de IA, eu vou ter a possibilidade de o meu colaborador interagir com uma inteligência artificial, como se ele estivesse interagindo ali com uma pessoa, e isso pode ser usado para que ele consulte informações. Então, eu estou numa jornada, por exemplo, de movimentação, por exemplo, eu vou fazer a movimentação de um colaborador, estou dentro de uma jornada, quero consultar, por exemplo, algumas políticas de benefícios ou algumas políticas salariais. Eu posso ter um agente de IA parametrizado ali, né? O exemplo aqui no slide é inclusive de promoção, para consultar algumas diretrizes, alguns documentos da organização, para que eu faça a minha solicitação dentro da política. Mas eu não precisaria mais, talvez, abrir um chamado no Service Desk da empresa, mandar um e-mail para o RH para saber, olha, como que é a política de promoção. Eu poderia ter alguns documentos compartilhados e inseridos no HCM, e esse agente de IA iria buscar essas informações e interagir comigo para me dar essas respostas. Então, é um ganho significativo de possibilidades dentro do HCM, principalmente pensando no atendimento do colaborador no dia a dia. Perfeito. Bom, para a próxima atualização, nós temos também outra novidade de IA. É muito interessante ver como a IA está ajudando cada vez mais no dia a dia, né? Eu acho que o intuito da IA é realmente tornar o dia a dia mais prático, principalmente para os gestores, né, de recursos humanos, tá? Emerson, como é que você enxerga essa aplicação de IA em jornadas? Eu achei fantástica essa atualização, porque ela permite que, a partir de algumas palavras-chave, né, vou criar ali, por exemplo, uma tarefa, uma jornada, eu consiga, usando inteligência artificial generativa, criar toda uma jornada. É claro que sempre que a gente pensa em IA generativa, eu tenho a possibilidade de revisar o que a inteligência artificial está me sugerindo. Mas essa funcionalidade, essa atualização, ela me daria a possibilidade de criar uma jornada inteira a partir da inteligência artificial, inclusive definindo as tarefas. Então, dependendo do que eu tenho ali de necessidade, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, o exemplo de uma jornada para tarefas de onboarding do colaborador. Então, a partir dessa pequena descrição, esse recurso de IA poderia, por exemplo, sugerir para mim as tarefas que seriam necessárias para ter dentro da minha jornada. Então, isso facilita e reduz, talvez, o tempo de criação de uma jornada. Eu sei que, quando a gente pensa, talvez, na implementação dos módulos, eu acho que é importante a gente deixar isso claro,
quando a gente pensa na implementação dos módulos, normalmente a gente vai ter ali uma necessidade maior de análise dos requisitos, de entender com uma maior particularidade as necessidades de cada cliente. Então, talvez para nós consultores não reduza tanto o nosso tempo de implementação, porque tem coisas que são mais avançadas e a gente que vai ter que parametrizar mesmo. Mas isso traria, por exemplo, para o RH e até para os gestores, uma autonomia maior para poder criar jornadas mais dedicadas ali para suas equipes, sem a necessidade de necessariamente acionar o RH, acionar a consultoria. Então, claro, preciso de algo mais complexo, eu continuo tendo um parceiro para me apoiar, mas se eu preciso fazer algo mais simples para o meu dia a dia, eu conseguiria, com a ajuda da inteligência artificial, criar essa jornada de forma mais rápida e mais intuitiva. Um último ponto, que é importante também deixar claro. Por enquanto, nessa release 25A está vindo a entrega, né, desse recurso, mas ele está disponível só no idioma inglês. Então, está previsto os outros idiomas em próximas releases. Perfeito, boa colocação aí. Falando aqui agora para a nossa próxima atualização, é a última atualização do módulo de jornadas, tá? Nós temos uma novidade, né, voltada para o gestor, que agora ele pode ver o andamento das jornadas dos seus subordinados, tá? Então, dashboards, BIs e etc, tá? Facilitando, assim, a visualização e o controle do próprio time, né? E aí, Emerson, como é que você acha dessa atualização? Bom, isso é uma evolução de uma melhoria que a gente comentou, eu não me recordo agora se no webinar da 24C ou da 24D, se eu não me engano foi da 24D, que era a possibilidade de o gestor criar pesquisas para o seu time utilizando, por exemplo, jornadas. E uma vez que eu passo a criar essas pesquisas e interagir com o meu time, agora, com essa atualização, isso é uma evolução onde eu consigo acompanhar os resultados. Então, primeiro, quantas pessoas do meu time responderam essa pesquisa, né, através da jornada que eu criei? Ou quantas pessoas cumpriram as tarefas que estavam na jornada? E aí, a partir daí, ter alguns indicadores a partir do número de pessoas que cumpriu, né? Então, eu passo a ter números mais palpáveis na mão do gestor para que ele consiga entender a interação do time nas jornadas e nas pesquisas que ele criou e como ajustar isso em novas pesquisas. Perfeito, perfeito. Aqui a gente finaliza o módulo de jornadas, vamos com o módulo de benefícios, onde nós temos uma atualização. Essa atualização é voltada para Redwood, tá? Então, é uma página de benefícios que foi redesenhada para ficar mais intuitiva e mais fácil para o usuário no dia a dia, tá? Emerson, como é que você acredita que essa mudança impacta na experiência dos usuários? Bom, isso impacta bastante a experiência do usuário ali no módulo de benefícios, porque até então a gente tinha algumas páginas que tinham sido redesenhadas, por exemplo, a de resumo de benefícios já tinha alguma coisa disponível, mas agora a gente passa a ter as páginas que são correlacionadas, né? Então, quando eu entro no meu resumo de benefícios, eu estou vendo, claro, os meus benefícios, mas junto com isso eu vou ter ali, por exemplo, o processo de inscrição em benefícios, quando eu tenho um evento de vida ou quando eu tenho um processo ali de eleição de benefícios. Eu vou ter, por exemplo, se eu tenho alguma ação que ficou pendente, eu tenho uma página específica para isso. Se eu tenho um benefício, por exemplo, como plano de saúde ou odontológico, eu normalmente tenho a possibilidade de indicar os meus dependentes ou os beneficiários, se a gente pensar no seguro de vida. Então, todas essas páginas que são correlacionadas com a visão do colaborador, dos seus benefícios e também a escolha desses benefícios, agora elas estão redesenhadas para a experiência Redwood. Sim. Com isso, nós finalizamos o módulo e agora a gente entra no módulo de recrutamento, onde temos duas atualizações, tá? A primeira delas é voltada a uma coisa bem interessante, né? Que eu acho que ninguém gosta de ficar preenchendo campos de candidaturas
em vários sites diferentes, né, e várias vezes. Então, isso aqui é uma candidatura simplificada, né, que vai ajudar muito aí no dia a dia dos recrutadores, tá? Emerson, qual é o seu comentário sobre isso? Bom, eu achei interessante essa atualização porque ela permite que a gente se candidate de forma mais rápida, mas isso também, de certa forma, simplifica talvez a necessidade de algumas parametrizações que normalmente a gente precisa fazer, né? Então, eu passo a ter a possibilidade de anexar o meu currículo, anexar ali conectar o meu perfil, por exemplo, do LinkedIn, né? A partir disso, o HCM ele vai ler o que eu tinha ali no meu currículo ou no meu perfil no LinkedIn e já preencher os campos. E aí, caso eu tenha algum outro campo que talvez não ficou preenchido ou ficou preenchido, né, de forma incompleta, aí nos passos seguintes eu tenho a possibilidade de corrigir, de revisar a forma de preenchimento, mas eu não precisaria do zero ter que informar todas as minhas informações, passando sessão por sessão, e aquelas sessões onde o preenchimento ele já consegue ter um match com o que com o que eu tenho de dado, eu não precisaria talvez revisar. Um ponto importante aqui só é que eu só consigo avançar nesse processo de fato, ter essa candidatura mais rápida depois de fazer uma verificação ou com o meu e-mail ou o telefone, né? Provavelmente o celular. Isso é muito positivo porque impede, por exemplo, que a gente tenha ali, por exemplo, algum bot, alguma inteligência artificial, né, usada da forma indevida, talvez para ficar ali alimentando dados imprecisos, incorretos dentro do meu banco de talentos. Então, eu preciso fornecer os meus dados e confirmar isso através do celular ou através do e-mail, para que aí eu consiga avançar nesse processo, mas a ideia é que facilite o processo de candidatura para o candidato e torne isso mais intuitivo e mais simples. Feito. Na nossa próxima atualização do módulo de recruiting, nós temos novas páginas redesenhadas, né? Então, são novas páginas do Redwood, trazendo a experiência do Redwood para os usuários, tá? Emerson, como é que você acha que isso impacta no dia a dia e também adianta o dia a dia, tanto do recrutador, né? Tanto da pessoa que está aí se candidatando em uma página intuitiva e simples de mexer? Bom, eu acho que o Redwood ele vem para facilitar e melhorar muito a experiência dos usuários em todos os módulos. Eu entendo que essa atualização no módulo de recrutamento, ela vem muito mais para padronizar o módulo. Por que que eu digo isso? Porque a gente tinha ali uma grande maioria das páginas feitas já, construídas já num formato responsivo, né, desde que o módulo surgiu, mas ao longo do tempo, algumas funcionalidades elas já começaram a vir com uma experiência já mais voltada para o Redwood. Um exemplo disso é, por exemplo, o Opportunity Marketplace, que é o mercado de oportunidades. Dentro do mercado de oportunidades, eu já tenho uma experiência muito mais com a cara Redwood. Então, eu tinha uma experiência em alguns recursos e eu tinha outra experiência em outros recursos, mas agora com essa possibilidade de migrar essas páginas e pensando muito mais no time de recrutamento agora, são as páginas onde talvez o time mais trabalha no dia a dia, que é onde eu crio um candidato, onde eu crio as minhas requisições, onde eu faço a gestão das candidaturas e as minhas cartas ofertas. Então, isso vai trazer uma maior flexibilidade, uma maior facilidade para o time de recrutamento conduzir esses processos e inserir esses dados com uma experiência aprimorada. Perfeito. Com a atualização, nós finalizamos o módulo de recrutamento. Vamos entrar agora no módulo de learning. Nós temos 5 novas atualizações aí, tá? A primeira delas é voltado à experiência do usuário também voltada para a Redwood, onde existe uma unificação de páginas, é isso mesmo, Emerson? Sim, vamos lá. Uma das coisas que a gente tem observado muito é que
a Oracle ela tem unificado muitas páginas que elas têm correlação nos processos, né? Então, um exemplo que eu posso dar de outro módulo, né? A gente tinha, por exemplo, as páginas de metas de desempenho e metas de desenvolvimento, tanto para o colaborador, quanto para o gestor, quanto para o RH. Então, eram duas páginas diferentes, onde eu via os meus indicadores e eu via as minhas ações de PDI. E veio a central de metas, que unifica esses processos, essas informações, num único lugar. A gente já tinha visto nas últimas versões algumas ações no Learning especificamente, já voltadas para essa questão de unificação, e agora isso se torna ainda mais concreto com a unificação da, de todo o meu desenvolvimento e aprendizagem, pensando no treinamento. Então, eu tenho ali o catálogo de aprendizagem, eu vou ter os meus treinamentos, as minhas atribuições, mas do outro lado eu tenho o Oracle Grow, que eu tinha uma página diferente, separada, onde eu veria ali essa experiência única de aprendizagem. Então, como normalmente um dos pontos em que a gente pensa para o desenvolvimento é a aprendizagem através do módulo de learning, nada mais lógico do que ter isso unificado. Então, eu passo a ter no autoatendimento a possibilidade de pesquisar no catálogo de aprendizagem, ver os meus treinamentos, mas também usar a experiência do Oracle Grow, se eu estiver usando esse recurso, se eu habilitar esse recurso, para unificar toda essa minha experiência num único lugar. A próxima atualização aqui, nós temos uma coisa que eu acho bem interessante, a preocupação da Oracle é integrar plataformas de cursos diretamente com o HCM, né? Nós tivemos aí na 24D uma integração com o Coursera, né, que várias empresas usam como conteúdo para fazer treinamentos internos, e agora também nós temos mais uma plataforma entrando na integração, no caso é o Harvard Business Publishing, para ficar mais fácil, facilitar e ficar dentro já do próprio sistema o aprendizado de Harvard, né? Emerson, como é que você acha que isso impacta aí nos treinamentos das organizações? Como você comentou muito bem, Christian, a gente já teve esse ganho, né, nas últimas versões com a possibilidade de utilizar o Coursera, que é algo que, né, uma plataforma que muita gente talvez utiliza ou já utilizou. O Harvard Business Publishing, ele também é uma outra plataforma com conteúdo riquíssimo de qualidade, né, e também de quantidade, e isso traz uma flexibilidade maior para as organizações em trazer conteúdo de qualidade, talvez com um custo de produção de conteúdo mais baixo, né? Então, isso não elimina a necessidade de eu ter algum custo, porque para usar esse recurso, eu precisaria ter uma licença, né, no Harvard Business Publishing, do mesmo jeito que eu precisaria ter uma conta, por exemplo, no Coursera ali corporativa, conectada para ter os recursos, acesso aos cursos. Dependendo do que eu tenho de acesso na minha assinatura, é o que vai determinar quais tipos de conteúdos eu poderia importar para dentro do HCM, mas ainda assim é uma forma de ter conteúdo, talvez de uma plataforma que eu já tenho acesso, né, mas embutido isso dentro da aprendizagem do HCM para facilitar a utilização pelos colaboradores. Nossa próxima atualização, nós temos mais uma IA, tá? Voltada também para facilitar a experiência do usuário e, principalmente, pessoal, otimizar tempo, né? A IA não está aqui para substituir ninguém, né? Ela está aqui para auxiliar no dia a dia e realmente ganhar tempo, né? Então, um trabalho manual que um recrutador iria fazer, ele pode utilizar da assistência da IA para escrever uma descrição, por exemplo, que é o caso dessa atualização, né? O que você acha sobre isso? Bom, a gente tem no módulo de learning duas páginas que normalmente são para a gente registrar informações que não por um administrador. Então, a gente tem a possibilidade de solicitar ali, né, treinamentos não catalogados e a gente tem a possibilidade de registrar treinamentos externos que a gente tenha realizado, seja um colaborador, seja o gestor. E aí agora, na hora que eu vou nessas páginas, na versão Redwood, e eu vou preencher, por exemplo, essas informações, ou para indicar um treinamento que eu já executei,
ou para solicitar um treinamento, eu posso utilizar a partir, claro, né, de um título ali. Eu acho que ele teve algum problema lá. Um pouquinho. De volta. Estou de volta. Exato. Sim. Ah, a ideia é que a partir, né, de recursos ali de IA generativa para gerar essa descrição. Então, isso facilita, né, principalmente às vezes as pessoas têm dificuldade em escrever o texto, de escrever com mais detalhes, então a IA pode ajudar. E um ponto importante é, quando eu tenho esse tipo de recurso, além do título, eu posso, por exemplo, colocar alguma descrição curta no campo em que eu quero, né, que gere essa descrição mais ampla, mas com algumas palavras-chave eu consigo, quando eu clicar no botão, ter uma descrição mais detalhada, uma descrição mais precisa. Só um, Nossa, que só um ponto apresentação. aqui. Eu tava falando, mas não tava falando no mudo, né? Depois o pessoal até me avisou. Deve estar escutando. O Emerson e o Christian estavam me ouvindo, mas o pessoal da live não. Tava comentando, né, que agradecendo todo mundo que tá aqui com a gente, tá? Então, bem importante a participação de vocês aqui no chat, a Alessandra Fonseca, Viviane Vasconcelos, a Vitória Buquerque, e o Felipe aí que estão mandando mensagens pra gente. E a própria Vitória comentou, né, que aos poucos as páginas Redwood estão se adequando com as funcionalidades já aplicadas hoje. Então é bem por aí mesmo, tá? Então, e aí acabei deixando para vocês aqui um link do nosso grupo do LinkedIn, onde a gente tem essa troca de informações, tanto para informações do Oracle HCM, quanto informações de novos projetos, até alocações, né, oportunidades. Então a ideia é que vocês entrem nessa comunidade e compartilhem coisas que não são só da Stratville, são também de outras empresas, são da Oracle, vagas também, oportunidades, fiquem à vontade. A comunidade ela não se restringe apenas a Stratville, sim a todos. Essa é a nossa intenção aqui de fomentar, né, um ecossistema, uma comunidade maior em torno do Oracle HCM. Então, convidem aí as suas conexões, acessem essa página, tá bom? Era isso, esse recadinho que eu tinha para falar. Então, o Christian e o Emerson me escutaram, mas o pessoal da live não, porque eu esqueci de apertar o mudo aqui, tirar do mudo. Valeu, pessoal. Obrigado pelos comentários aí. Para essa próxima atualização, ainda no módulo que nós estamos falando, nós temos aqui voltado a catálogo de learning, tá? Então, é realmente a possibilidade de adequar e administrar esse catálogo de uma melhor forma, tá?
Então, agora você pode inativar e excluir conteúdo diretamente na plataforma, né? Isso é bem legal, né, Emerson? Sim, isso vale principalmente para treinamentos autoprogramados. Então, vamos pensar como talvez um exemplo mais simplista, mas vamos pensar em treinamento autoprogramado como aqueles treinamentos em que eu assisto uma videoaula, por exemplo, né, eu faço no meu ritmo, eu não estou dentro de uma sala com um instrutor, por exemplo, ministrando esse treinamento. Então, eu posso agora inativar e excluir esses treinamentos. A gente, lá no cadastro do curso, a gente tinha a possibilidade de colocar uma data fim de publicação, então, quando ele deixaria de estar disponível no catálogo, mas agora, de fato, eu consigo inativar o conteúdo que eu tenho, que eu estou utilizando, e se por um acaso, por exemplo, eu criei um curso ali autoprogramado, tá ainda num status de rascunho, mas eu percebi que tem alguma coisa errada ou não vou mais cadastrar. Enquanto ele está no status de rascunho, eu tenho a possibilidade também de excluir esse treinamento para não ficar ali né, com lixo, vamos dizer assim, no meu ambiente, com treinamentos que foram talvez um teste, algo nesse sentido. Então, isso traz a possibilidade de uma gestão mais detalhada, né, do meu catálogo de conteúdo, e podendo ter também essa limpeza de certa forma naquilo que eu não utilizo mais ou que não vai estar mais disponível para os colaboradores. Eita. Finalizamos o módulo de Learning e vamos entrar no módulo de Talent voltado a metas, tá? Nós temos duas atualizações Redwood. A primeira delas aqui é sobre peso de metas, né? Onde é possível o gestor definir qual meta é a mais importante, né? Qual realmente tem um maior peso e uma maior prioridade na sua equipe, tá? O que você acha sobre isso, Emerson? Bom, a gestão das metas do colaborador, da equipe, já era algo que era possível, né, para o gestor, principalmente nas páginas responsivas. E eu tenho dito, né, para muitos clientes que em muitos processos, principalmente os de talent management, o gestor é rei no HCM. Então, eu sei que muitos clientes têm N personalizações de acesso, de visão, mas por conceito, o gestor é rei. E só que até então, por exemplo, o meu gestor foi lá, atribuiu metas para mim no meu plano de metas, mas eu estou trabalhando com pesos no meu plano, né? Então, uma vez que eu recebi essas metas, o meu gestor precisaria, por exemplo, voltar lá no meu plano e readequar os pesos, dizendo, olha, agora essa meta pesa 15%, essa pesa 20%, essa pesa 35% e assim sucessivamente. Então, com essa atualização, eu passo a ter a possibilidade de atribuir essa meta para o meu time, já definindo o peso que ela vai ter. Então, isso reduz talvez a quantidade de cliques que eu preciso para ter a mesma ação no sistema, que é de fato ter os pesos definidos para as pessoas que estão no meu time. A próxima atualização nós temos realmente voltada para organização, eu diria, tá? Que é a possibilidade realmente de colocar vários campos de comentários, cada um com a sua função e cada um com a sua descrição, né? Então é realmente uma página Redwood voltada para organização e para ser uma coisa mais simples de ser entendida, né? E passada para frente. Emerson, como é que você enxerga essa atualização aí para contribuir com uma comunicação mais clara, né? E organizada aí? Bom, essa atualização ela é muito semelhante às que a gente comentou agora há pouco sobre editor de texto Rich Text, né? Lá nas páginas de registro de documentos e jornadas. Então, isso traz para a gente a possibilidade de adicionar textos formatados nos principais campos da meta, que são os campos de comentários e os campos de critérios para o sucesso. Por hora, a gente ainda não tem essa possibilidade nos campos de descrição, mas para os campos de critérios para o sucesso e comentários, agora a gente passa a ter a possibilidade de formatar esses textos, né? E aí eu acho que vale reforçar também o que eu comentei na outra atualização, que
de um lado, é um ponto para a gente monitorar e entender como isso vai se refletir nas notificações, nos relatórios, pensando agora no Redwood, mas como normalmente também sempre tem alguém da Oracle acompanhando os nossos webinars, né? Acho que fica também a sugestão de como que a gente melhora essa experiência nos relatórios, uma vez que eu estou usando o Rich Text, né? Porque a ideia é que a gente use esse tipo de formatação na aplicação para que melhore a forma de eu descrever, às vezes, por exemplo, a minha meta ou o documento que eu estou anexando. Então, eu consigo estruturar melhor o texto, destacar algumas coisas, facilita para quem vai ler esse registro depois, mas a gente tem um pouco de dor quando a gente pensa em criar relatórios olhando para esses campos onde a gente tem um grande número de formatação, né? Então, acho que fica também aqui uma sugestão para que a gente consiga evoluir isso de modo que o texto formatado a gente consiga extrair isso também através do OTBI sem dores, né, e com êxito. Boa colocação. Então, a gente finaliza o módulo de desempenho, tá? Opa, desculpa, pessoal, a gente finaliza o módulo de metas, tá? E agora nós vamos entrar no módulo de talent voltado a desempenho, tá? Como primeira atualização do módulo de desempenho, nós vamos ter aqui a contagem de caracteres no campo comentário, tá, pessoal? É uma coisa que pegava muito, né? Os clientes pediam muito e não tinha como saber o limite, né? E agora a Oracle colocou aí para ficar mais intuitivo, né? O que você acha sobre isso, Emerson? Bom, isso aqui vem para complementar, Christian, um processo, acho que é uma série de dores, né, que os clientes tinham, principalmente no processo de avaliação de desempenho. Então, a gente tinha a dor de, poxa, eu preciso que o gestor ou o colaborador faça comentários. Aí, às vezes, o comentário era opcional, ficava em branco. Aí o RH pensava, bom, então eu vou tornar o comentário obrigatório. Aí alguém ia lá e comentava um ponto ou um asterisco, né? Aí a Oracle falou, tá bom, vamos melhorar isso aqui mais um pouquinho. Vamos colocar então uma parametrização para dizer um mínimo e máximo de caracteres. Então eu posso dizer agora, olha, nos comentários eu quero um mínimo de 10 e um máximo de 1.000 caracteres, porque se de um lado eu tenho gente que escreve quase nada, tem gente que escreve uma bíblia nos comentários, na avaliação. Então vamos equilibrar, vamos ter uma parametrização para isso. Só que o usuário, na hora de fazer o preenchimento, não tinha como saber o quanto de caracteres que ele já tinha talvez consumido, se ele já tinha atingido o mínimo ou o máximo, enfim. Então, uma vez que eu parametrizei mínimo e máximo, com esse recurso, eu posso agora, né, na autoavaliação, na avaliação do gerente e também na parte ali de feedback do participante, que é onde a gente compõe as avaliações 360, eu consigo ver primeiro que tem a parametrização feita, qual é o mínimo e o máximo e quantos caracteres eu já consumi à medida que eu vou digitando o texto. É bem mais intuitivo dessa forma, né? Perfeito. Sim. Uma próxima atualização, nós temos mais 2 páginas Redwood, tá? Para páginas de sessões de desempenho e modelos de desempenho, tá, pessoal? Nós temos até exemplos aqui que nós colocamos. Sim, as páginas de sessões são as páginas, quando a gente pensa em sessão de desempenho, a gente está pensando nos tópicos que vão ser avaliados na nossa avaliação de desempenho, né? Então, normalmente a gente vai ter ali sessão de metas, sessão de competências, sessão de ações do PDI, por exemplo, e eu tenho o modelo de desempenho que, na prática, ele representa a junção de todos os componentes da minha avaliação de desempenho. Então, dentro do modelo, a gente vai juntar quem faz a avaliação, em que etapas faz, qual é o processo que a gente vai ter, quais tópicos vai ser avaliado, e agora a gente, nessa parametrização, passa a ter essa experiência Redwood, que vai ser muito útil, principalmente para quem é administrador do sistema, né, ou para as áreas do RH que normalmente ficam com a responsabilidade da gestão dos ciclos.
Bom, entrando aqui agora no módulo voltado à sucessão, nós temos como primeira atualização mais uma funcionalidade para diminuir o trabalho manual, mais uma funcionalidade para suprir realmente a demanda de IA, de automatização, né, para ajudar no dia a dia do próprio recrutador, tá? O que você acha sobre essa nova atualização, Emerson, mais voltada para realmente automatização? Essa atualização eu achei fantástica, porque vamos pensar no seguinte cenário. Quando a gente pensa em planos de sucessão, a gente está pensando em pessoas-chave que podem substituir, que podem ocupar em algum momento uma posição, né, ou lugar de uma pessoa que também é chave na nossa organização. Então, eu tenho uma pessoa ou uma posição chave, por exemplo, mapeei ali algumas pessoas que podem ser seus sucessores, mas ao longo do tempo, vamos supor que duas dessas pessoas são desligadas ou pedem demissão, por exemplo, né? Eu passo a ter um plano de sucessão de certa forma desatualizado, porque eu tenho as pessoas ali como candidatos, mas no fundo, algumas dessas pessoas não estão mais na empresa. Então eu precisaria fazer alguma gestão, alguma ação manual para que essas pessoas desligadas não estivessem mais ali no meu plano de sucessão. E com essa funcionalidade, uma vez que a gente habilite esse recurso, a gente passa a ter o HCM fazendo essa validação. Então, se eu coloquei um colaborador dentro de um plano de sucessão como candidato, esse colaborador foi desligado, por exemplo, ele ficou inativo, eu passo a ter o HCM validando essa informação e o HCM vai excluir esse colaborador do meu plano de sucessão. Então, eu sempre vou ficar agora com o meu plano de sucessão atualizado, considerando só quem é ativo. E aí, o time de RH ou o gestor que é dono do plano de sucessão vai ficar responsável, de fato, por gerir só quem ainda está dentro da organização e não ter que ficar entendendo ainda quem foi desligado e tirado desse plano. Exato. Nós entramos aqui agora na última atualização do nosso webinar, tá? É uma atualização voltada a planos de sucessão também, tá? E agora a Oracle colocou cores, né? Para a gente ter uma noção maior, os usuários terem uma noção maior. A gente até colocou antes e depois aqui do que está acontecendo, né? Então tem uma barrinha ali voltada mais para BI, né? O que você acha sobre essa atualização visual, Emerson? Vamos lá. A gente já tinha, acho que desde as páginas clássicas de sucessão, a gente já tinha a possibilidade de ver a composição do nosso plano de sucessão pensando na prontidão das pessoas que são candidatas. Mas a gente sempre tinha cores padrão. Então, sempre vinha ali um número de cores padrão que acabava sendo apresentada para essa informação. E agora a Oracle está trazendo a possibilidade de a gente personalizar. Então, eu poderia personalizar, e claro que para isso a gente precisa utilizar lá o Visual Builder Studio, né, por serem páginas Redwood, mas eu poderia agora ajustar, por exemplo, o código hexadecimal das cores para colocar cores, por exemplo, aqui nas minhas informações de sucessão, que fazem mais sentido ou para o que eu quero de fato, né, demonstrar, ou para cores que sejam mais relacionadas, por exemplo, com a minha marca. Né? Então, eu posso aplicar talvez uma paleta de cores que faz mais sentido com a minha marca, né? Por mais que seja uma funcionalidade mais específica no módulo de sucessão, mas eu poderia ter isso mais com a cara da minha organização, que até então não era possível. Perfeito. Finalizamos aqui então o nosso webinar. O Dasta quer fazer algum comentário? Temos perguntas? Sim, sim, recebemos algumas perguntas aqui, mas primeiro eu queria agradecer muito a participação de vocês, Emerson e Christian aqui, né, neste primeiro webinar de 2025. Lembrar a todos que vamos fazer webinar de todas as releases, né, do Oracle HCM, então se inscrevam na nossa newsletter, se inscrevam nos nossos canais oficiais, principalmente o LinkedIn, na nossa página também do blog ali, né, dos usuários Oracle. Fiquem à vontade para enviar mensagens para a gente solicitando o que vocês querem ver na próxima
atualização, o que vocês têm dúvida, qual que é o, sei lá, o que está sendo o calcanhar de Aquiles aí de vocês, assim como eu comentei, né? Quando eu estava mutado, acho que só o Christian e o Emerson me escutaram, mas também para compartilhar grupos, né? Eu participo de um grupo aqui do pessoal da PeopleSoft também, bem legal, a gente acaba trocando algumas informações, vagas. A ideia é essa, tá? A gente compartilhar. E agradecer, falando disso, em compartilhar, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente no chat, né? No dia de hoje, a Vitória, a Tacelli, o Felipe, e o pessoal também, a Viviane e a Alessandra, que acabaram interagindo ali com a gente. E vou registrar aqui algumas perguntas para vocês, tá? Em relação a essa primeira atualização aí do ano, né? Uma pergunta aqui, qual é o principal benefício do Rich.Text Editor nas páginas Redwood para registros de documento e jornadas? Como isso pode melhorar a organização e clareza das informações inseridas ali no sistema? Bom, eu acho que isso depende um pouco de como cada usuário gosta de usar, né, o sistema, mas eu, por exemplo, sou do time de bullets. Então, Eu eu também gosto. gosto de organizar as ideias, por exemplo, ali colocando bullets, às vezes numerando algumas coisas. Então, a hora que eu vou preencher uma informação no sistema, se eu tenho a possibilidade de organizar melhor essa ideia, não fica mais fácil só para eu que estou criando essa informação, registrando. Vai ficar muito mais fácil para quem depois vai gerenciar essa informação, vai precisar consultar isso em algum momento, entender o que está ali, entender de forma mais rápida e prática o que eu precisei cadastrar. Né? Então, isso valeu. A gente acabou falando sobre registro de documentos e jornadas, mas a gente também tem essa possibilidade para metas, por exemplo, e tem outros campos do sistema que já tinham essa possibilidade. Né? Então, isso é algo que acaba facilitando no dia a dia, não só para quem está usando, mas para quem depois vai ler essa informação cadastrada. Muito bom. Com a introdução da candidatura expressa, né, rápida ali que a gente acabou vendo, quais benefícios práticos podem ser percebidos tanto pelos candidatos quanto pelos recrutadores durante o processo de seleção? Bom, eu diria que primeiro é a velocidade em que eu consigo preencher as minhas informações, porque a ideia é que eu consiga fazer isso de forma mais rápida do que quando eu preciso digitar cada uma dessas informações, né? E um outro ponto que a gente pode observar também ao longo do tempo é talvez um benefício para empresas que tenham um público, e eu preciso talvez tomar um certo cuidado em como dizer isso, né? Para não criar nenhuma polêmica, mas em pessoas que talvez tenham um grau de instrução e formação acadêmica mais baixo. Então, né, dependendo do ramo de atuação da empresa, a gente vai ter pessoas de N níveis educacionais se candidatando. A gente vai ter pessoas com mestrado, com doutorado, a gente vai ter pessoas se candidatando para outras vagas que têm talvez um ensino médio completo, e até entre os mais estudiosos e graduados, nem todo mundo tem tanta aptidão com tecnologia. Então, quanto mais simples eu tenho esses processos definidos e consigo trazer isso como experiência para o usuário, maior a aderência que eu vou ter dessas pessoas, independente de qualquer qualificação, de qualquer formação. Né? Eu não deveria precisar de um curso de informática para me candidatar a uma vaga. Então, quanto mais simples esses processos, melhor para que qualquer pessoa consiga se candidatar e pleitear uma vaga nas organizações. Isso, né? A tecnologia serve para isso, para facilitar e entender Exato. todo mundo, né? Oi? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. De que forma a funcionalidade de salvar transações nos processos de emprego Redwood pode impactar a produtividade das equipes de recursos humanos? Bom, eu acho que o principal ganho disso é evitar retrabalho, né? Então,
A gente pensa muito ali nas páginas de emprego, e a gente deu exemplo ao longo do webinar com a página, por exemplo, de admissão, né, de um colaborador pendente. A página original do HCM até que não tem tantos campos assim, mas se a gente trouxer para a realidade mais comum dos nossos clientes aqui no Brasil, que tem integração com folha de pagamento, e tem, né, um grande número de flex fields, não é difícil que a gente passe de 100 campos para preencher numa admissão. E pensa, você tá ali nas últimas etapas, de repente, de novo, né? Alguém te chama para uma reunião de emergência, quando você vai lembrar de finalizar o cadastro, expirou sua sessão, você perdeu tudo. Então, com a possibilidade de salvar, você preenche o que é obrigatório, salva. Quando você salva, normalmente o HCM ele já te envia uma notificação para te lembrar que você deixou um processo salvo, e quando você entra na página de novo, vai ter ali a opção de você retomar aquela transação com todos os dados que você já tinha salvo, só finalizar realmente o que estava faltando. Então, acho que o principal ganho disso é evitar o retrabalho quando você precisa interromper esse cadastro antes de fato, ele estar 100% completo. É isso aí. Mais uma última pergunta aqui. Mais duas perguntas aqui, tá? Fique à vontade para enviar aqui no canal do YouTube, para outros meios também digitais, outras plataformas digitais. A gente tem mais 2 minutinhos aqui, ó. Com a integração de conteúdos da Hypner Business Publish no Oracle Learning, pode transformar as estratégias de treinamento e desenvolvimento das empresas. Essa atualização é bem legal, né? Acaba gerando ainda mais conhecimento para a galera, né? Sim. Acho que a principal vantagem de a gente conseguir conectar com parceiros externos é a questão de tempo e custo na criação de conteúdos de treinamento. Porque o que é muito comum, né, acho que na maioria das organizações, eu tenho um treinamento, normalmente eu vou pegar esse conteúdo, eu vou mandar para uma agência, para alguma empresa que vai criar um SCORM para mim daquele treinamento, né? E claro que são treinamentos muito bem construídos e com conteúdo relevante, mas isso gera um custo de produção maior e um tempo para que esse conteúdo esteja disponível, né? Então, quando eu tenho a possibilidade de talvez fazer uma curadoria, né, numa plataforma como essa, e já filtrar para dentro do meu learning treinamentos que são validados por uma instituição de renome. Eu já fiz uma curadoria entendendo que isso traz valor para os meus colaboradores. E eu só preciso de uma licença e algumas configurações para ter isso disponível. Isso reduz drasticamente o quanto eu preciso investir em criação de conteúdo. E eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas eu posso otimizar como eu vou usar o meu recurso para a criação de conteúdo de treinamento. Maravilha. A funcionalidade de remover automaticamente candidatos desligados dos planos de sucessão reduz esforços manuais. Na sua opinião, na opinião de vocês, né? Quais os outros processos poderiam ser automatizados no Oracle HCM Cloud para otimizar o trabalho das equipes de RH? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que muita coisa pode ser automatizada, né? Mas uma coisa que eu acho que faz muito sentido automatizar é a questão de acessos. E aí, acessos, a gente vai ter tanto a definição ali de perfis de segurança, quanto de responsabilidades que, nos últimos tempos, a Oracle também vem entregando alguns ganhos de funcionalidade para que a gente otimize esse processo. E ainda ligado com essa questão de acessos, um processo que às vezes, assim, a gente já se deparou em alguns momentos, né? Alguns clientes utilizam, outros não, que é o processo de automatização das funções, mas pensando também no desligamento. Então, se eu sou um colaborador, fui desligado, eu deveria perder os meus acessos e ter a minha conta inativada.
E tudo isso eu consigo fazer de forma automatizada com algumas parametrizações. Quando eu não faço isso, o que acaba acontecendo é, eu tenho, só a título de exemplo, eu tenho talvez 2.000 colaboradores ativos no meu ambiente, mas eu talvez vou ter 3.000 contas de usuário ativas, porque 1.000 que foram desligados eu não inativei. E qual é o impacto disso? No meu custo de licença junto à Oracle. Então, às vezes eu posso estar sendo cobrado por mais licenças porque eu não fiz uma parametrização que o sistema permite para automatizar. Então, é um ponto para a gente ter esse cuidado e tudo aquilo que a gente pode otimizar sem a necessidade do trabalho manual, né, sem ferir nenhuma prática, uma boa prática de uso da ferramenta, a gente precisa sim explorar e entender como aplicar isso no nosso ambiente para que a nossa organização ganhe. Perfeito. Uma última pergunta aqui. Qual que é a data limite para migração das páginas para o modelo Redwood? Está chegando, né? Tá chegando. Quem não começou ainda precisa acelerar, mas vamos lá. Eu acho que essa data são 3 datas, né? Como o Christian falou lá no primeiro slide, a gente tem 3 meses de cadência para atualização. Então, a data limite hoje para o HCM é a versão 25C. E aí, da versão 25C, a gente está falando ali de, se eu não estou ruim de cabeça agora, agosto a setembro de 2025, tá? Então, agosto, setembro e outubro, se eu não me engano, são os 3 meses que vão compreender essa release 25C. Então, é importante que o mais rápido possível e o quanto antes a gente comece a olhar para essas migrações, né? Claro que a Oracle tem trabalhado muito para que a gente não tenha tantos impactos, mas a gente sabe que quando a gente faz a transição de uma tecnologia para outra, é normal que a gente tenha um ou outro problema, que a gente tenha algumas coisas para corrigir. Então, acho que é importante a gente começar logo para não ser surpreendido com a parede chegando, que é a versão 25C. Então, quanto antes, melhor. Então, a melhor época para começar era em dezembro do ano passado, a segunda melhor hora para começar isso é agora. Muito que bem. Antes tarde do que mais tarde, né? Exato. Queria agradecer a todo mundo aqui que esteve presente, né? Todo o pessoal que interagiu com a gente. Deixei aí no chat do YouTube também e outras plataformas o nosso link do nosso LinkedIn, né? O link do nosso LinkedIn. Vocês vão poder encontrar muita informação sobre o universo de recursos humanos, atualizações do produto da Oracle Cloud HCM. Então, a ideia é que vocês fiquem por dentro das atualizações, contem sempre conosco, né? Strate é um parceiro certificado aí, a Oracle, para atender a sua companhia ou para interagir com vocês, caso tenham dúvidas, ou até aplicar em algumas das nossas vagas. Fiquem à vontade para interagir conosco. Nosso site também, né? Onde vocês podem se registrar na nossa newsletter ali, fiquem à vontade também. Agradecer ao nosso querido Emerson Oliveira. Obrigado, Emerson. Obrigado, Jordan. E agradecer também ao nosso queridíssimo Christian Cautiero. Obrigado, pessoal. Agradecer a todo mundo, toda a equipe Strative aí que está por trás, aí Marcelo, Beatrix, todo mundo que nos ajuda, que está sempre aqui no backstage, que acaba não aparecendo, mas sempre contribui bastante aqui para que a gente entregue esse conteúdo de qualidade para vocês. Então, lembrando, teremos release de todas, a apresentação, né, de todas as releases do Oracle Cloud HCM. Não percam, é bem importante que vocês estejam por dentro aí para estarem alinhados ao que vocês precisam fazer nos seus clientes, ou cliente, você cliente, para entender o que pode mudar na sua organização. Você cliente que tiver alguma dúvida em como aplicar essas atualizações, entre em contato com a gente, contato@strative.com.br por e-mail ou pelo nosso WhatsApp, tá? Pelo nosso site. Então fiquem à vontade para fazer esse contato com a gente, para entender como é que a gente pode contribuir para aplicar essas atualizações aí na sua organização.
Meu nome é Rudá Costa, agradeço a todos vocês pelo tempo aqui conosco e até o próximo webinar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.